Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a vida de vocês, né? Que essa palavra vai falar de 7 pessoas que Deus não ouve, né? Isso é sério, né? Então eu vou provar para vocês na Bíblia como isso é verdade, né? Tem 7 tipos de pessoas que Deus não ouve a oração, né? Você sabia que Deus é tão grande e poderoso que Ele sabe absolutamente tudo que acontece, né? Ele sabe tudo que acontece. Pois os seus olhos estão em toda parte, né? Os olhos do Senhor estão em toda parte estão os olhos do Senhor. E nada foge do seu conhecimento, né? O rei Davi sabia muito bem disso. Por isso que ele escolheu o Salmo 33, que diz assim, ó: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que formou o coração de todos e conhece tudo o que eles fazem, né? Ele conhece toda a atitude da pessoa do coração da pessoa, né? Ele sabe seu coração, ele vê teu coração, né? Olha que impressionante, né? Deus ouve o desejo de cada pessoa que existe na Terra, mas não quer dizer que Ele responde a todas elas, né? Quer dizer, Ele ouve, mas não quer dizer que Ele vai responder a todas. Existem alguns casos que o Senhor simplesmente ignora o clamor das pessoas, que é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, né? Aqui nessa lição, entendeu? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 7 tipos de pessoas que Deus não responde às suas orações, né? Que as suas orações respondidas não são respondidas por Deus, né? São 7 situações tratadas na Bíblia que desagradam ao Senhor e fazem com que Ele simplesmente ignore certos pedidos, né? Mas antes desse vídeo começar, né, dessa palavra começar, eu tenho que pedir para você deixar seu like, né, se inscreva no canal para que você venha estar recebendo os meus vídeos, que eu vou estar trazendo mais vídeos sobre a palavra de Deus, né? Meu objetivo fundamental é trazer a palavra de Deus para a tua vida, algo de Deus para a tua vida, amém? Então, e o primeiro tipo de pessoa, né, que Deus não responde é a pessoa incrédula. Olha, lá em Deuteronômio 1:45 diz assim: vocês voltaram e clamaram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Isso é muito sério, irmãos, né? Neste versículo vemos que Moisés, lembrando o povo que o Senhor havia prometido, os levaria à terra prometida e faria com que eles a conquistassem. Assim que se aproximaram da terra de Canaã, 12 homens, sendo um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor entregaria a eles. Porém, 10 deles se assustaram, porque o lugar era habitado por homens, né, por homens amorreus, que eram maiores e muito mais fortes que os israelitas. Então aqueles espias levaram as más notícias ao povo, que deixou de crer na promessa do Senhor, né? Por causa de uma má notícia de algo que acharam que não ia conseguir, né? Desanimaram, né? E passaram a murmurar ao Senhor, né? Por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, a não ser Josué e Caleb, que se mantiveram firmes na promessa, pisariam na terra prometida. O povo então se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais. E o Senhor fechou seus ouvidos até para as orações daquelas pessoas. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades que surgem, né, no nosso caminhar, no caminho do Senhor, e o Senhor fecha os seus ouvidos. Aí sim o Senhor fecha os seus ouvidos para as suas orações, né?
Porque começou a murmurar, Deus fecha os ouvidos, né? Então, meu irmão, se você tem permitido que os problemas se tornem maiores que a sua fé, né? E você vive reclamando da vida, né? Pare com isso agora mesmo, né? Porque você está correndo sério risco de Deus não ouvir as suas orações, do Pai não aceitar as suas orações. Ele pode ignorar as suas orações. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha, e eles pagaram o preço muito caro. Mas com você pode ser diferente. Graças ao sacrifício que Jesus na cruz, Jesus na cruz levou todos os nossos pecados, né? Nós fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Basta que nos arrependemos dos nossos erros, né? Temos que se arrepender dos nossos erros, né? Agora o segundo tipo de pessoa que Deus não ouve é aquela que não se arrepende dos seus pecados. Em Isaías 59, do 1 ao 3, fala assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto para que não possa salvar, e o ouvido do Senhor tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e as suas línguas murmuram palavras ímpias, né? Assim como na época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus, no tempo do profeta Isaías, né? No tempo do profeta Isaías. E isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiram viver uma vida de pecado em vez de permanecer na presença do Senhor, né? Eles cultuavam a outros deuses e viviam de acordo com suas vontades, não com a vontade de Deus, né? Deus então se virou e decidiu virar as costas para elas, né? O pecado é a grande barreira que separa entre o homem e Deus, né? Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, né, Deus deixa de atender às nossas orações, porque escolhemos atender o nosso desejo da carne em vez de buscarmos a santidade, né? Nós que estamos aqui na terra temos que buscar a santidade de Deus, para Ele estar sempre nos santificando, sempre pedindo perdão por nossos pecados, né? E isso não quer dizer que devemos ser perfeitos, né? O que precisamos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores, abandonar os caminhos errados e deixar que o Espírito Santo nos molde, né? Deixar que o Espírito Santo entre em nossas vidas, convidar Ele a entrar nas nossas vidas, para Ele nos mudar, para Ele transformar o nosso caráter, né? Então, e o terceiro tipo de pessoa que Deus não ouve é aquela que ignora o que Deus diz, né? Aquela que ignora o que Deus diz, ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, não obedece. Em Provérbios 1, 28, do 28 ao 31, diz assim: Então vocês me clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram os termos do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Nessa passagem, o rei Salomão está declarando que Deus não responderá às orações de todos os que ignoram seus conselhos, desprezam a sua sabedoria e não têm mais o temor no coração, né? Então, se você quer ter suas orações atendidas,
a primeira coisa a se fazer é se voltar a Deus, voltar os seus ouvidos e o seu coração para as coisas do Senhor. Né? Que ele diz, e como você pode ouvi-lo lendo a Bíblia, e como você pode ouvi-lo a Deus todos os dias, como você pode conversar com Deus? Lendo a Bíblia, meditando na palavra do Senhor, indo aos cultos, ouvindo louvores, assistindo pregações, né, mensagens como essa, por exemplo, que eu estou falando, que eu estou transmitindo da parte do Senhor para a tua vida. Então, além disso, é de extrema importância que você obedeça quando ouvir a voz do Senhor. E o rei Salomão encerra esse provérbio garantindo que todos aqueles, né, que ouvirem ao Senhor e obedecê-lo estarão tranquilos, sem temer mal algum, né? Sem temor de Deus, sem temer mal algum. Então, a quarta pessoa que Deus não ouve é aquela que não ajuda o próximo. O rei Salomão nos traz outra lição muito importante sobre a oração. Né? Veja o que ele diz em Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. É sério, se você não gosta de se envolver com as pessoas, né, e nunca tem tempo para estender as mãos a alguém necessitado, né, pode ter certeza que as suas orações serão ignoradas por Deus. Isso é automático, não adianta querer fugir. Né? Você pode ler a Bíblia, participar de cultos, cantar louvores e tudo mais. Mas se não for capaz de ajudar aqueles que precisam de ajuda, seja material, emocional ou espiritual, ou levar uma palavra, se você não pode ajudar com dinheiro, você ajuda com oração, com a palavra de carinho para a pessoa. Deus fará o mesmo com você. Se você não fazer isso, Deus vai agir da mesma maneira com você. E mais do que ter as orações não atendidas, Jesus não garante que aqueles que não ajudarem o seu próximo, de maneira alguma serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Eles vão ser convidados. Eles não vão ter direito a passar a eternidade com o Senhor, porque não faz parte, né, do reino dos céus, né? Porque o reino dos céus é estender a mão, é ajudar. Se você não ajuda o teu próximo, como você pode amar o teu próximo? Você tem que amar o teu próximo. A palavra de Deus fala que tem que amar o nosso próximo. Né? Veja o que ele diz em Mateus 25, do 42 ao 46. Eu tive fome, e você não me deram de comer. Tive sede, e não me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Ele também responderam: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Aí ele respondeu: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Só o justo vai herdar a vida eterna. Na Bíblia é bem clara. Né? Se você não ajuda o teu irmão, se você não tem amor pela vida do seu irmão, né? Então você não é digno de entrar na morada eterna do Senhor, entendeu? Agora, tipo de pessoa que Deus não atende é aquela que não honra seu cônjuge. O apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 3,7: Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, em tratar sua mulher com honra, né? Como parte mais frágil e o co-herdeiro da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Que fala. Nessa passagem, Pedro fala a respeito da importância de um casal viver em harmonia em seu lar. Né? E por mais que neste versículo ele esteja falando aos maridos, a mensagem vale para os dois. Né? Se ele vive bem, né?
Se eles viverem bem com Deus, ouvirá suas orações e Deus ouvirá suas orações. Então, meus irmãos, mas segundo a vontade de Deus, né? Segundo a vontade de Deus, mas se a gente viver nos caminhos do Senhor, né? Viver nos caminhos, viver em obediência à palavra do Senhor. Né? Mas se o marido e a mulher viver desrespeitando ou humilhando um ao outro, as suas orações são interrompidas. Pois para Deus o casamento é algo sério, que deve ser honrado e respeitado, né? Então, se você é casada, saiba que é muito importante que você viva em paz com seu esposo, ou esposa, porque além disso, né, além de ser bom para a relação e fundamental para a sua vida espiritual, é lógico que existem momentos de desentendimentos e brigas, né, entre um casal, mas somos seres humanos e cometemos falhas. O importante é que o marido e a mulher saibam, né, resolver essas diferenças a quanto antes, né, o quanto antes, para que Deus atenda às orações de vocês, né. E o sexto tipo de pessoas que Deus não atende é a pessoa hipócrita, né. Vamos ver agora outro texto do profeta Isaías que nos ensina muito sobre a oração que Deus não responde. Para isso, quero ler com vocês Isaías 1, que diz assim: Para que me oferecem que me oferece tanto sacrifício? Pergunta o Senhor, né? Porém, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, né? Fichas, e seus ódios, né? Tornaram-se um fardo para mim. É o Senhor falando, né? Não a suporto mais. Quando vocês estenderam as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Como vimos, né, no início desse vídeo. Os israelitas levaram uma vida cheia de idolatria, desobediência e rebeldia, né? E para que recebemos o perdão de Deus, né, eles matavam animais, faziam sacrifício, queimavam incenso e davam grandes festas. Porém, eles não abandonaram sua vida de pecado. E o Senhor, então, se irou diante dessa hipocrisia daquelas pessoas, né? Rejeitou as suas ofertas e disse que não ouviria as suas orações, mesmo que eles fossem multiplicadas. E assim como naquele tempo, Deus continua ignorando os hipócritas. Ele não atende àqueles que se dizem cristãos, mas que não, na verdade, não são, que são apenas religiosos, né? Que vivem de aparência. Né, que oram em voz alta e fazem caridades apenas para impressionar os outros. São pessoas que pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas não aplicam isso nas suas próprias vidas, né? Então, se você quer ter sua oração respondida por Deus, não seja um hipócrita. Não finge ser alguém que você não é. E acredite que eu vou dizer agora, que Jesus prefere que você seja quem você realmente é, com suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar, né? Do que fingir ser um cristão fervoroso, santo, quando você não é, né? Eu sei que todos nós passamos por momentos de fraqueza, né? E em circunstâncias, em constância na nossa fé. E isso não é errado, né? Mas o hipócrita é aquele que usa máscaras. E isso significa desagradar ao Senhor, né? Não adianta. E o sétimo último pessoa que Deus não atende é o egoísta, né? O apóstolo Tiago diz assim, do 2 ao 3, fala: Vocês cobiçam coisas e não têm, e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem,
não recebem, pois pedem por motivos errados, né, para gastar em seus prazeres, né. Aí Deus não se agrada, né. Muitas vezes nossas orações não são atendidas por Deus e nós ficamos frustrados, né, sem entender o motivo delas não ter ser respondida, né. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes o Senhor percebeu, né, permaneceu em silêncio, né, por nós agimos de formas egoístas, né, e pedimos coisas que são boas apenas para os nossos olhos, mas que fazem da vontade dele para as nossas vidas, né, mas que fazem da vontade dele para as nossas vidas, né. Quando oramos, exigimos que Deus nos livre de algum sofrimento, né? Que Deus nos livre de algum sofrimento, que nos dê algo que queremos muito. Estamos exagerando. Estamos exagerando. O Senhor, de uma maneira superficial, como se Ele existisse, né? Apenas para nós atender, né? E isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Então, quando você for orar, faça como Jesus fez em Getsemane, né? Pouco antes de ser preso e crucificado. E abre o seu coração ao Senhor, falando seus desejos, mas coloque a decisão final sobre esse assunto nas mãos dele, né? Afinal de contas, ninguém melhor do que o Pai, do que Deus, para saber o que é bom para a sua vida, né? E por mais que vai contra a sua vontade, entenda que há um propósito para tudo que acontece, né? Esses são os 7 tipos de pessoas que Deus não ouve as orações, né? Se você quer suas orações respondidas, né? Tire da sua vida tudo esses empecilhos, né? Que atrapalham sua comunhão com o Senhor. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza, que suas orações, sua vida espiritual será transformada. E o Senhor responderá suas orações sempre no tempo certo, de acordo com a vontade dele, né? Não a nossa, seja a nossa vontade, mas seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que vai nos fazer feliz, né? Então, irmãos, aqui agora chegou o final dessa palavra, que isso fique no seu coração, põe em prática e vai ver como Deus vai ouvir suas orações daqui para frente. Vai ter que seguir essas regras, porque Deus não vai contra a palavra dele. A palavra de Deus vai ser cumprida. Em tempo e fora de tempo vai ser cumprida. Então, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!